Olá, meu amigo, estudante da lição da Escola Sabatina, aquele que gosta de estar estudando a Bíblia, muita paz no seu coração. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Nesse trimestre estamos estudando aí sobre educação e redenção. É interessante, é o mesmo título da lição desta semana. O verso para memorizar está em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 6, verso 16, um texto bem conhecido, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Você já imaginou ter um livro com tudo sobre a sua vida? E naqueles momentos difíceis, naqueles momentos complicados, quem sabe de um desemprego, de uma enfermidade, e você então poder folhear algumas folhas para ver então qual será o fim de tudo aquilo, quais serão os resultados. Já imaginou? Sabe, assim é a palavra de Deus. Ela vem contando toda a história dos filhos de Deus. As lutas, os conflitos, as dificuldades, as perseguições, as tribulações. Mas quando nós chegamos no final deste livro, nós vemos então a vitória do povo de Deus. Um povo que hoje é militante, está aí militando, guerreando nesse grande conflito cósmico a qual vivemos. Mas no final nós vemos que um povo triunfante, um povo que irá triunfar sobre este mundo de pecado. Que alegria, né? Que bom é saber de tudo isso. Mas para isto, nós temos que a cada dia buscar mais conhecimento com relação à pessoa de Jesus. João, por exemplo, no capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, ele enfatiza: prossigamos em conhecer a Deus, buscamos conhecê-lo. Sabe, nós precisamos conhecê-lo, porque esta é a vitória, esse será o fim daqueles que têm buscado a Deus. O que nos resta saber é quem serão salvos, quem estarão com Ele. Quem estará com o Senhor são aqueles que têm aprendido dele e têm vivido os seus ensinamentos, têm buscado colocar como estilo de vida, na prática, o que ele ensinou, o que Jesus demonstrou. Um grande professor, Vilmar Gonzalez, ele tinha algumas definições, e com relação à Bíblia, ele dizia o seguinte, que para ele, e também para mim hoje, acabei adotando essa definição. Ele diz que a melhor definição da Bíblia é Deus se revelando a si mesmo e a forma como ele trata com o pecado. Esta é a melhor definição com relação à Bíblia. A forma como ele trata com o pecado. E a forma como ele vai lidar com o pecado, colocando um fim em tudo. Educação e redenção. Como nos preparar para a vida eterna? Como nos preparar para essa redenção, para este fim glorioso ao lado do Senhor Jesus, ao lado de Deus o Pai? O primeiro tópico da lição vem trazendo como título a imagem de Deus. E o verso para nós podermos analisar está em Gênesis capítulo 1, verso 26, também um texto bem conhecido nosso, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verso 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No capítulo 5, verso 1, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem à sua semelhança, Deus o fez.
É interessante, a imagem de Deus. Hoje, muitos são os conceitos, né, com relação a este assunto. Como assim Deus nos fez a sua imagem? Observa que logo em seguida diz assim, a semelhança. Quer dizer, não é igual, é semelhante. Mas essa imagem de Deus, será que ela é uma questão física, apenas física? Creio que não, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Mas como entender então ele fez a sua semelhança? Nós podemos tirar como alguns atributos. E entre esses atributos, por exemplo, Deus ele é criador. Mas ele fez você uma pessoa criativa. Você pode criar coisas, não como Deus, né? Porque Deus criou tudo do nada. Você não. Cria daquilo que já existe. Um outro ponto, Deus ele domina sobre todo o universo. Mas ele também deu a mim e você o direito, né, de poder dominar sobre a terra. Quando ele criou Adão e Eva, ele disse que eles iriam dominar sobre todas as coisas. O que falar também acerca de amor. Deus é amor. E esse é um atributo que ele coloca no meu e no seu coração. E ele só me trazendo um ponto muito importante. Relacionamento. Deus é um Deus que se relaciona. A divindade em três pessoas coeternas, distintas. Pai, Jesus e o Espírito Santo. E ele também nos deu essa alegria, essa capacidade de nos relacionar um com o outro. Lembrando que ninguém foi criado para ser uma ilha. E a gente sempre tem batido em cima dessa tecla, né? Nós somos criados para se relacionar um com o outro. O perdão, Deus é um Deus que perdoa. E Ele colocou no seu coração, e você é também esse privilégio de poder estender o perdão, dar o perdão a todos aqueles que precisam do perdão. Sabe, interessante? A imagem de Deus, ela foi deturpada ou manchada por questão do pecado. E a escritora Ellen White, ela chega a dizer o seguinte: o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem do seu Criador. E isso é o que eu vejo em toda a Bíblia. Cristo Jesus, ele busca resgatar essa imagem, este caráter de Deus em nós, que foi manchado pelo pecado. Hoje estava estudando aqui uma apostila sobre a faculdade de pedagogia. Interessante, ali ao ler, uma frase me chamou a atenção, e eu até escrevi aqui, que diz assim, ó: educar é, em primeiro lugar, projetar e buscar a própria identidade. Interessante, né? Na pedagogia, nós vemos que as escolas estaduais, municipais, as escolas profissionalizantes se preocupam em preparar o aluno para enfrentar a política, enfrentar o mundo social, a cultura, se preparar para a cultura, para o seu futuro profissional. Mas a Bíblia é o grande professor, o professor dos professores, o mestre dos mestres, que é Jesus, nos preparando para a vida eterna, para a eternidade. E uma das coisas que Ele quer que nós aprendamos é que nós possamos então hoje buscar viver e restaurar o caráter dele na nossa vida. E como fazer isso, pastor? Você deve estar perguntando. Sabe, quando eu demonstro amor às pessoas, eu estou refletindo o caráter de Jesus. Quando eu perdoo, quando eu faço o bem, quando eu vivo os dons que Ele colocou em mim para a salvação de outras pessoas, quando eu estendo a mão para aquele que caiu,
Eu estou refletindo a imagem de Cristo. Eu estou permitindo o Espírito Santo restaurar o caráter, a imagem do meu Criador em mim. Sabe, você precisamos entender isso, e precisamos viver isso a cada dia. Cristão, os discípulos, né, no capítulo 11 de Atos, ali pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. O que é ser um cristão? Aquele que reflete a imagem de Cristo. Que eu e você possamos estar tendo este caráter, sendo transformado, que através das nossas atitudes possamos refletir a imagem do Senhor Jesus. O segundo tópico vem Jesus como professor. E é interessante, ao longo da Bíblia nós vamos ver várias vezes Jesus sendo chamado de mestre. João capítulo 3, verso 2, Nicodemos o chama de mestre. Em Mateus 19, verso 16, o jovem rico o chama de mestre. Em Marcos, no capítulo 3, verso 1, os discípulos o reconhecem como mestre. Nós vemos também até os fariseus, né? Um objetivo ali de acusá-lo, mas em Marcos capítulo 12, verso 14, os fariseus chegam dizendo: mestre, sabemos que o Senhor faz tantas coisas aí. Nós vemos também Pedro em Marcos 9, verso 15, temos André em João capítulo 1, verso 38, enfim, o próprio Jesus, né, no capítulo 13 de João, versículo 13, diz: vós me chames de mestres e eu sou o mestre de vocês. E eu estou aqui para dar a vocês o exemplo, e vocês serão felizes se vocês colocarem isso em prática. João capítulo 13, verso 15 e o verso 17. O livro profético, no livro de Isaías, no capítulo 11, e o versículo 2 e o versículo 9, também mostra que esse foi uma parte do ministério de Cristo. Eu gostaria de ler aqui para você, e ele diz assim, ó, Isaías, no capítulo 11, e o versículo 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conhecimento e de fortaleza, o Espírito de entendimento e de temor ao Senhor. Verso 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Jesus, ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para pregar, mas a sua principal função, ele veio para ensinar. Como grande professor, ele veio para ensinar. Ele veio para nos mostrar como devemos fazer, qual deve ser as nossas atitudes, o nosso proceder. Ele foi o grande mestre, o grande professor. Sabe, eu já tive grandes professores na faculdade. E há muitas coisas que eu tenho ainda escrito, que eu guardo com tanto carinho, de algumas lições que aprendi. E assim deve ser também com relação a Jesus como o mestre dos mestres. Hoje, ele pede para que eu e você possa ensinar. Em Mateus, no capítulo 28, ali está bem claro: ide, portanto, e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Jesus foi o grande professor. O terceiro tópico da lição vem como título Moisés e os profetas. O texto bíblico para nós analisarmos aqui é o verso que eu li para memorizar. Toda a escritura foi inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação, toda a escritura. Tá? Por exemplo, você sabe o que significa a palavra Torá? Para alguns, Torá quer dizer regras, normas, leis. E leis que veio para nos
impedir de algo, que são restrições. Na realidade, a palavra Torá quer dizer ensino. Sim, ensino. São lições que deveríamos estar aprendendo para aplicar em nossa vida. E assim são os livros, os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, também, né, chamado de Torá, assim como os livros proféticos, os livros históricos. Tá? Então, em toda a Bíblia, nós possamos aprender nas cartas de Paulo, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em cada livro da Bíblia, o Senhor tem lições ali para nos dar. E nós devemos aprender dessas verdades bíblicas. É por meio da palavra de Deus que vamos vencer. É por meio da palavra de Deus que permanecemos cada dia forte. Não foi isso que diz o salmista no Salmo 119, verso 11? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Da palavra de Deus nós podemos aprender. É por meio da palavra de Deus que nós vamos a cada dia poder estar crescendo em sabedoria. E esse é o próximo tópico da lição. Homens e mulheres sábios. Homens e mulheres sábios. Eu estive aqui analisando um pouco o que é conhecimento. O dicionário diz que conhecimento é a capacidade de entender, aprender e compreender as coisas. Um conhecimento você pode obter, tá? Inteligência, o que é? Inteligência, interessante, o dicionário diz, quem lê bastante e tem facilidade de aprender. Então, aquele que tem facilidade, é interessante quando você está ensinando alguém, né? Logo ele pega e você diz, você é inteligente. E sabedoria, segundo o dicionário, diz que é um dom inato. Pessoa que tem juízo, bom senso e se comporta com retidão. Já no dicionário bíblico diz que sabedoria é aquele que sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. E Tiago diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Em uma outra narrativa bíblica, Jesus estava em Cesareia de Filipe, depois de perguntar o que o povo diz a respeito dele, e de perguntar para os discípulos o que eles estavam dizendo sobre Jesus, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus então disse a ele, não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. O que Jesus está querendo dizer é que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Sim, ela não vem de simples livros, de filosofias, de teorias humanas, mas ela vem de Deus, porque ela ajuda-nos a discernir entre o certo e o errado. Ela ajuda a gente a viver com retidão. A sabedoria nos leva pelo caminho certo. Ao contrário de sabedoria, o livro de Provérbios sempre fala dos tolos. O tolo é aquele que não busca nas verdades de Deus. Lembrando também que Provérbios capítulo 1, verso 17, diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, a verdadeira sabedoria nos leva a temer a Deus. E nós já estudamos que temer a Deus é reconhecer quem Ele é e quem somos. O último tópico da lição desta semana vem como título Educação na Igreja Primitiva. Na realidade, a igreja sempre foi e sempre será uma instituição educacional. Cristo chamou para ser mestres, para ensinar. Na grande comissão ele diz assim, ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Observou? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Sabe, esta é a nossa função como igreja. Mas a lição traz algo interessante,
Creio que você que está me ouvindo, no seu período de escola, fundamental, ensino médio ou faculdade, há algum professor que lhe chamou muita atenção, em que você teve uma admiração muito grande por ele. Era aquele professor que buscava ajudar e não complicar. É aquele professor que se dedicava no ensino. É aquele professor carismático, amigo, companheiro. Nós temos o nosso grande mestre, que é Jesus. E antes dele subir ao céu, ele então promete para os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, o Espírito da verdade. Interessante. Jesus, ele foi ao céu, mas ele enviou o Espírito Santo para que pudesse estar comigo, com você, até o final. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo começa a apresentar ali a forma de educar, deixando, até vou ler com você alguns pontos aqui, do capítulo 2. Nós, como hoje educadores, nós como professores, Paulo, ele nos ensina alguns pontos aqui de suma importância. Como nos preparar e também ajudar outros a se preparar para a redenção, para a vida eterna e para a salvação. Ele começa dizendo assim, capítulo 2 de 1 Coríntios: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Interessante, né? Paulo mostra aqui o primeiro ponto. Ao ensinar, não seja com ostentação de linguagem. Você pode ensinar as pessoas de uma forma simples, onde desde uma criança até o mais adulto possa compreender aquilo que você está ensinando, aonde todos podem, de uma forma clara, inteligente, racional, conhecer os mistérios de Deus, a vontade de Deus, ter o conhecimento das doutrinas do Deus eterno. No verso seguinte diz assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este o crucificado. A nossa mensagem também deve ser cristocêntrica. Deve apontar Cristo em todo momento. Fale de Jesus, ensine sobre Jesus. O que a humanidade precisa é de Cristo, e somente de Cristo. No versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo sempre mostrou humildade, sendo ele um grande apóstolo, o chamado por Deus, o enviado por Deus, mas sempre foi humilde. Eu tenho sempre um pensamento comigo que diz o seguinte: chega como ninguém, para poder sair como alguém. Aqui está o segredo de tudo. O verso seguinte diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Um outro ponto importante no ministério de educar, de ensinar, está que nós não buscamos aqui sabedoria humana, nem um poder humano, mas é o poder de Deus, é movido pelo Espírito Santo, é que nós vamos fazer a grande obra. Você pode continuar lendo e você vai aprender muito de Paulo. Mas o versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Este é um verso interessante, que de uma forma homilética, nós pregamos sobre a vida eterna, o novo céu e uma nova terra,
a qual Jesus foi no céu preparar para nós. Mas se você for analisar de uma forma contextual, Paulo não está se referindo à volta de Jesus ou à nova terra, à nova Jerusalém. O que Paulo está se referindo ali é da ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Se você deixar ser usado pelo Espírito de Deus, se você deixar ser usado pelo Espírito Santo, você vai fazer algo que o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu e jamais penetrou em coração humano. Tem até uma história que diz que um rapaz havia ouvido falar sobre Billy Graham e ele tinha um desejo de conhecê-lo. Um determinado dia, Billy Graham estava em sua cidade e marcou em um ginásio daquela cidade uma programação, uma mensagem. E ele foi lá para ouvir a mensagem, também conhecer Billy Graham. E naquela mensagem, Billy Graham falava sobre a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Em um momento, Billy Graham disse assim que todo aquele que deixar ser usado por Deus, todo aquele que deixar ser usado pelo Espírito de Deus, não pode imaginar o que o Espírito de Deus pode fazer. Ele então sai e ao ir para sua casa ele encontra um amigo e ele repete as palavras de Billy Graham e esse amigo pensou consigo: eu serei este homem. E 17 anos depois, este jovem, mais conhecido como Moody, estava se tornando um dos grandes evangelistas do século passado. Educação na igreja primitiva. E por que eu não poder dizer educação na igreja do século 21? Uma igreja que deixa ser usada pelo Espírito de Deus, que tem buscado a cada dia refletir a imagem de Deus através de suas atitudes, que tem aprendido com o grande mestre Jesus e tem como manual de instrução a palavra de Deus e tem se tornado homens e mulheres sábios. Pessoas que sabem discernir entre o que é certo e o que é errado, que estão se preparando para a eternidade, que estão ajudando outros também a se preparar para o mesmo fim. Olha, esse é o meu desejo para você. Que Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui, na nossa próxima lição. Tá bem? Fiquem com Deus.